Mas o que importa é que a gente está junto aqui para celebrar essa corrida. A corrida, a coroa e a raiz. Maratona da Glória. Esse é o tema da mensagem. E creio que vai ser bem impactante. E eu queria que a gente que tem ouvido durante esse mês todo e um pouquinho sobre a visão do alto, a gente mantivesse essa visão do alto nos próximos cultos até a chegada de Jesus. Porque a visão do alto é uma visão que a gente olha a gente do alto. Não é para olhar o outro, não. Gia, é só para olhar o outro na hora de estender a mão. Claro. Mas é uma autoavaliação. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de autoavaliação. É para a gente olhar para a gente mesmo com o coração quebrantado, querendo mudar. Porque não há um aqui que seja justo. Nenhum sequer. Não há um aqui que busque a Deus. Nenhum sequer. E essas palavras não são minhas. São do apóstolo Paulo, inspirado no Espírito Santo. A corrida, a coroa e a raiz. Maratona da Glória. A palavra está em 1 Coríntios 9. Eu vou ler do 24 ao 27. Creio que alguns com o título já devem ter imaginado que eu leria isso. 1 Coríntios 9, 24 a 27. A palavra de Deus vai dizer assim, por meio do apóstolo Paulo: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, você vê que tinha uma corrida, até naquela época lá, né? As Olimpíadas lá, né? Apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É forte isso aqui, nessa passagem, né? Glória seja dada a seu nome, Jesus, por essa palavra que o Senhor trouxe. Pai, a minha tranquilidade em não ter trazido o meu texto final é porque o seu Espírito está aqui. E ele que vai conduzir. E ele que vai lembrar. E ele que vai convencer-nos, Pai, da justiça, do pecado, do juízo. Faz desse culto seu, Pai, porque é seu. A ceia é sua, tudo é teu. Entra nos nossos corações e que a gente saia daqui reflexivo com nós mesmos. E que de jeito nenhum o Maurício e a igreja de amanhã sejam os mesmos de hoje. Obrigado. Amém. Eu vou começar com o item 1, chamado Introdução, que eu sempre trago, falando da corrida da vida, falando sobre o alvo. Esse ano é ano de Copa do Mundo, né? Quantas seleções, quantos times levaram a taça? Só um. Paulo gostava de usar os esportes da época para explicar a vida espiritual. E ele diz que esses competidores, eles treinam até a exaustão. Está escrito isso aqui. E para ganhar uma coroa que não era a taça de hoje que a gente levanta e talvez não... E mesmo essa taça, uma hora se corrompe, se corrói. Mas era para ganhar uma coroa de folhas que com o tempo se desgasta. As pessoas fazem um esforço tremendo de até a exaustão de treinos e competindo para ganhar uma coroa que vai se desgastar, que vai perecer com o tempo. E nessas competições terrenas, Isaac, a regra é duríssima. Jô, só um ganha. Aí, cara,
é um contraste com Cristo total. Porque ele compara isso tudo com a corrida para a glória, para o prêmio da salvação em Cristo Jesus. Agora, veja comigo, se essa parte, Níris, desse versículo aqui, porque essa parte me entristece muito o coração. E talvez, se vocês estiverem aí na visão do alto, vai entristecer seu coração também. Olha o que ele diz. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas, pastor, o que é que isso tem de tristeza, gente? Nós nos submetemos com toda a força, gente, para conquistar as coisas do mundo. Nós nos esforçamos até a exaustão para conquistar o dinheiro que perece, para conquistar um corpo sarado. A gente trabalha, a gente faz plásticas, não há pecado nenhum e tudo isso. Só estou falando que a gente faz um esforço tremendo para conseguir um corpo mais bonito, uma saúde mais perfeita, dinheiro nessa vida, para comprar um celular novo, um carro, que um dia tudo isso perecerá. Mas nós não somos capazes de nos submeter nem 10% desse esforço para algo que é eterno. Por isso, esse versículo, Eula, me entristece, porque eu olho para mim e vejo um cara dedicando tanto esforço para coisas que perecerão, porque eu prefiro falar de mim. E talvez eu não dedique 50% para as coisas que eu deveria fazer todo o esforço. E Jesus ainda nos diz assim, cara, talvez Jesus não fale cara, porque ele não fala com esse vocabulário, mas trazendo para o meu vocabulário, porque ele está dentro de mim, ele vai dizer, cara, Abraão, se você se esforçar só para o meu reino, as demais coisas eu te acrescento e ainda te dou uma coroa de glória no final. Será que não deveríamos nos empolgar e nos dedicar muito mais ao céu do que às conquistas terrenas? É isso que Paulo está dizendo, gente. Mas isso, Rose, só vai acontecer se nós compreendêssemos o valor dessa coroa entregue por Jesus. Porque talvez na nossa vida aqui ela ainda é invisível, mas ela vai se materializar. Não sei se é uma coroa física, mas nem precisa ser. Só a mão de Jesus na nossa cabeça e dizer, venha bendito, papai, já é a maior coroa que a gente pode receber. Da coroa conquistada na cruz e recebida por Jesus na ressurreição, como diz o Salmo 24, quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Levantem, ó portas eternas, as suas cabeças, levantem-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Ele morreu na sexta-feira, colocando assim, bem prático. No sábado, estava lá, pregou no inferno, sei lá o que ele fez. No domingo, ele subiu à glória. Quando ele está subindo, mas aqui, esse que está entrando aqui, esse é o Rei da Glória. Esse é o que conquistou essa coroa. Esse aqui se tornou digno. E ele vai um dia colocar essa coroa na nossa cabeça, gente. Ele vai coroar todos nós que cruzarmos a linha de chegada dessa corrida dos céus. Não da outra corrida do mundo. Mas tem uma diferença, gente. Porque na corrida de Deus, sabe qual é o melhor de tudo? Todos que cruzarem a linha de chegada, Dona Maria, ganharão essa coroa. Ei, não é só o primeiro colocado, não. Você pode estar manco, se você cruzar, você recebe. Você pode estar todo estrupiado, como alguns aqui passou esse ano e esse início de ano.
que você também vai receber. Não importa o lugar que você esteja, gente. Basta cruzar a linha de chegada que você receberá a coroa da vitória. O que importa é apenas que você, 1, continue correndo e 2, não desista. É bom demais, né? E aqui, a gente falou da corrida da vida, eu quero falar do motor dessa corrida. Porque um carro, para funcionar, ele precisa de um motor. Até a bicicleta precisa de uma engrenagem lá. É um motor manual, mas não deixa de ser. E aí, gente, eu queria dizer para você que a gente também precisa, para respirar, para andar, para correr, a gente precisa de um motor nessa maratona dessa vida aqui. A gente precisa da saúde funcionando. A gente precisa desses motores, não tem para onde correr. Agora, para correr a maratona da glória, gente, não vai ser diferente, não. A gente precisa olhar se o motor está em dia. O motor do Espírito, que é alimentado pelo óleo do céu. A parábola das 10 virgens fala isso, né? Ela diz que sua candeia tem óleo, Abraão? Sua candeia tem óleo? Porque senão o motor vai parar, e a gente viu, é a intimidade com Jesus Cristo esse óleo, que você precisa buscar dia a dia, senão o motor não vai funcionar. E eu estou falando para a corrida espiritual, eu não estou falando para a corrida daqui, que a gente valoriza mais do que aquela lá de cima. Precisamos hoje olhar para dentro. Por quê? Porque essa corrida que Paulo fala é invisível a olho nu. Como assim é invisível a olho nu? Eu estou fazendo ali, estou alimentando aquele mendigo ali. Não. A coroa não vem porque você alimentou o mendigo. A coroa vem pelo ato invisível que está dentro de você, que motivou você a fazer aquilo. Senão Jesus não falava dos fariseus hipócritas, que fingiam que estavam alimentando com óleo, mas na verdade eram só atitudes para serem bem vistos, gente. Reflitam agora juntos comigo com muita sinceridade. E eu vou fazer uma pergunta. O que está crescendo dentro de você? Porque preste muita atenção, gente. Nem tudo que cresce vem de Deus. Provérbios 4, 23 vai dizer: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele dependem as fontes de vida. Eu pergunto, gente, o que tem crescendo dentro de nós? Porque, às vezes, o que nutrimos dentro de nós, eu vou te dizer, são fortalezas. São falsas fortalezas. Tem coisas dentro de nós que parecem fortes. Tem coisas dentro de nós que parecem que são espirituais. Tem coisas que estão destruindo em silêncio toda a nossa corrida para a glória. Quer ver? A fortaleza do orgulho, que vive disfarçado de ter razão. A fortaleza da raiva, escondida através da máscara da justiça. Vai crescendo dentro de nós a fortaleza da vaidade, vestida com roupas de aparência espiritual. E a fortaleza do legalismo gospel, transvestida de santidade. Minha pergunta sincera para mim e para você hoje é: nós realmente gostamos do Evangelho? Fiz essa pergunta no carro, não foi, meu amor? Para não dizer que eu trago para a igreja algo que eu já, Espírito Santo me fez perguntar ao vazio. Nós realmente gostamos do Evangelho? E eu não quero que você responda rápido isso daí, e ache que é uma pergunta que não precisa de resposta. Precisa.
Hoje é dia de reflexão. Hoje é dia de nos sentarmos à mesa. Então, primeiro, eu não quero que você responda o que Jesus quer ouvir. Você não vai conseguir convencer Jesus de nada. Segundo, eu quero que você não tente se enganar. Porque me enganar todo mundo pode. Nós gostamos do Evangelho mesmo? Pense aí. Será que gostamos quando Jesus diz que devemos oferecer a outra face? Será que gostamos quando Jesus diz, ande mais uma milha? Será que gostamos quando Jesus diz, alegrem-se quando forem perseguidos? Você, Abraão, gosta, por exemplo, quando Jesus diz, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim? Você, meu amor, quando ele diz, quem acha a sua vida perderá, e quem perder a vida por minha causa, achará. A gente gosta disso. Quem quer me servir, tome sua cruz, renuncie a si mesmo e venha. A gente gosta do Evangelho. Ou será que, vestidos com nossa falsa fortaleza, nós trazemos Jesus para o nosso campo de visão na corrida errada, na corrida da folha que perece? Você está entendendo? Eu estou correndo uma outra corrida, paralela àquela que vai levar a glória, achando que eu estou correndo no Evangelho, mas não, eu estou tentando encaixar Jesus aqui e forçando o Espírito Santo a lidar com tudo isso. Para justificar a nossa ideia de como deve ser a justiça. Vem, Jesus. Ou como não estou disposto a ceder, afinal de contas, será que eu não tenho orgulho próprio? Ah, não, eu não posso deixar isso, eu tenho o meu orgulho, né? E Jesus está dizendo, não, eu estou mandando você andar outra milha. Jesus, se defenda agora, você não vai se defender? Jesus não fala uma palavra a Pilatos. Não. Mas diga, Senhor, que defenda, não pode ser. Não, meu reino não é desse mundo. Se eu quisesse, eu dava uma palavra, e milíades de anjos destruiriam todos vocês. Mas a minha coroa é de outro mundo. A coroa do Rei da Glória, ele só vai colocar em quem está sentado com ele na visão do alto. Percebam que eu não estou perguntando se você gosta do culto que pregamos aqui na ICEM. Eu não estou te perguntando isso. Eu estou te perguntando se você gosta do Evangelho de Jesus. O Evangelho, aquele mesmo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o poder de Deus. Esse Evangelho aqui, que parece fraco, é o poder de Deus para a salvação, para a coroa de todo aquele que chegar na linha de chegada. Esse culto aqui só faz uma coisa, replica esse Evangelho. Às vezes ensina, mas geralmente a gente só aponta, ó, é Jesus ali, ó. A única coisa aqui que eu faço, acho que eu sou um pouquinho mais inteligente que aquela mula, porque aquela mula foi sábia, ela não precisou fazer nada, ela só entregou o Evangelho. Então eu só quero entregar o Evangelho. Eu não faço mais nada. E acredite, é por isso que muitos não me suportam. É por isso que muitos não suportam estar aqui. Porque a gente apenas relembra o que Jesus ensinou. E sabe o que Jesus disse? Nesse mundo vocês são perdedores. E quem quiser perder, vai ganhar. Aleluia. A gente apenas relembra o que ele ensinou. E ensina a doutrina dos apóstolos. Mas é normal, Abraão, porque está escrito em 2 Timóteo. 2 Timóteo diz assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se a mitos.
eles se recusarão a ouvir o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é Jesus com Cristo. E Cristo é a parte da renúncia que ninguém quer. Olha a Páscoa, gente. Jesus ressuscitou. Que bonitinho. Jesus me ama. Bonitinho, né? E o Cristo diz: renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Agora, a cruz de Jesus é leve. O fardo dele é leve. O jugo dele é suave. Por isso ele diz: aqueles que estão cansados, todos vocês que estão cansados e se sentem oprimidos, aprendam de mim, venham até mim, que eu aliviarei o fardo de vocês. A corrida vai ter ambulância com você o tempo todo. Rose já estava na ambulância, ela sabe. É Jesus Cristo aquela ambulância, está com a gente, está coladão. Mas quando precisar de um energético, ele vem com tudo. É mais forte do que a Red Bull. Sabe, gente, essa igreja aqui é para você que sabe que o Evangelho é como a comida e a bebida diária. Se você não comer e beber, você morre. Você não conseguirá viver mais sem estar aqui com a gente, ouvindo o Evangelho de Jesus, porque ele vai se tornar como água, porque o Evangelho aqui, essa igrejinha aqui, já se tornou uma fonte de águas que jorra para toda a vida, e quem beber dela nunca mais sentirá sede. Por quê? Por mérito do pastor Maurício, por mérito de Isaac, de Abraão ou de quem mais prega aqui, não. Por mérito do que sai da nossa boca. E o que sai da nossa boca é o Evangelho de Jesus. O mérito é todo dele. Eu sei que nosso ego gosta de lutar contra o que vem de Deus. Quando a gente ouve uma palavra dessa e a gente não tem argumentos bíblicos para provar o contrário, às vezes a gente vai mexer na unha, a gente vai olhar para o lado, a gente vai torcer para que venha um outro tópico e aí de repente cai num assunto que a gente quer ouvir. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é você pegar isso e quando você vê que é para você ou qualquer coisa, você, como a gente estava falando, é você pegar essa palavra e dizer assim: caramba, realmente eu estou assim. Senhor Jesus, me desculpe, me ajude a ser melhor. Eu percebi que eu sou essa pessoa aí que não gosta do seu Evangelho. Por quê? Porque Jesus disse o seguinte, ele falou: e agora, pastor, o que eu vou fazer? Ele disse: eu vim para os doentes. Então confesse que você é doente, que eu te curo hoje. É simples assim. 3 pontinhos. Para os humildes. Para quem não é humilde, não consegue trazer a palavra para si. Não tem uma pregação que outro pregador não faça aqui, que eu não receba umas 3 pancadas, que eu chore à noite pedindo perdão a Jesus por algo, porque não é possível que a gente seja tão santo que nada do que a gente fale quebrante nosso coração e a gente diga: sou eu. Eu estou falando ainda da corrida, gente. Porque a corrida é essa. É essa corrida. É se esforçar. Ele fala que ele chegou a uma corrida para o mundo. Qual foi a palavra que eu usei? Eu nem lembro. No versículo. Que a pessoa vai até o cansaço total. Mas o cansaço total é um bom sinônimo, gente. Sabe, gente? Mesmo que a gente diga assim: não sinta. Esse pastor não fala em línguas, não profetiza na minha vida. Eu não sinto isso, gente. A gente não precisa, Ju, sentir nada. Não precisa sentir nada. A gente precisa alimentar o Espírito. E o Espírito é alimentado com o Evangelho. Aí o Espírito vai mandar em sua carne. Por quê? Pois o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o seu culto racional. Romanos 12, 1. Sabe o que é isso? É você esmurrar seu próprio corpo e dizer a ele: você vai, porque eu quero me alimentar de Jesus.
mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu prego aqui, ou eu ouço aí, ou eu prego e ouço ao mesmo tempo. Eu vou para casa e todo o meu esforço é para conseguir, igual aquela pessoa que está querendo ganhar aquela corrida do mundo, eu tenho que me esforçar muito mais para ganhar a corrida da glória eterna. Peraí, mas não é pela graça? É. Mas uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, ela vai esmurrar o próprio corpo para não cair naquilo que está ouvindo ou pregando. A gente pode responder um teste bem simples agora, para ver onde a gente cai. Estou falando de mim. Eita, chegou na hora boa. Obrigado, meu irmão. O pessoal se empolgou tanto com o louvor aí que já ficou na glória. Eu tirei uma estrelinha da sua coroa. E uma da coroa de Alana. Gente, olha que teste massa, Jorge. Responder um teste simples. De todos os vídeos que nós clicamos nas redes sociais, quantos são sobre poder de Deus, testemunhos ou caos? Quantos são sobre poder de Deus, testemunho ou caos? Agora, quantos são de políticas, guerras ou pestilências? Esses dois aí, mesmo poder de Deus. E quantos são apenas sobre o Evangelho de Jesus? Não, façamos essa reflexão, eu fiz comigo mesmo. Quantas coisas que a gente busca, ou que assiste, são de poder de Deus, testemunho dos outros, e é por isso que a gente nunca tem nosso. Pestilências, fome, política, não sei o que, guerras e rumores de guerras. E aí Jesus diz, se seu esforço for nisso, você está na corrida errada. Quantos são que ensinam a palavra? Só isso. É porque a palavra de Deus é poder para aqueles que estão no Evangelho, para aqueles que querem, mas para quem não está transformado, não é poder, é exaustão, é cansaço. Por quê? Porque os ouvidos chegarão o dia em que não suportarão esse simples Evangelho, que é chegar aqui e dizer, Jesus Cristo nasceu, porque a palavra não podia ser entendida pelo homem. Jesus Cristo morreu porque ele precisava pagar por nossos pecados. E Jesus Cristo morreu para que a gente tivesse vida. Eu poderia dar a bênção apostólica e ir embora. E isso queimaria no coração de quem está correndo a corrida certa. É só isso o Evangelho. Não é perguntar, não vai expulsar demônio nessa igreja? Cara, o demônio vier aqui, ele vai ter medo de mim e vai sair correndo. Ele vai enxergar Jesus aqui. Não precisa disso. Jesus Cristo veio para ensinar. No caminho ele curava, expulsava demônios, fazia tudo isso. Estamos aqui para ser imitadores. Então estou aqui para ensinar. No caminho, se vier demônio, eu mando pastar. Não tiver porco, entra no rato e cai no bueiro. Pronto. Sabe, gente? E de todas as nossas conversas e debates, qual o percentual do Evangelho e o percentual de todas as outras coisas? Eu me deparei, Rose, eu preciso ficar mais com o Evangelho. TikTok vai só tchuc. Só caos. Tem gente que só prega caos. Claro, aí cobra um curso de caos. Fica rico. Evangelho. Faz uma dancinha na internet, 30 milhões de seguidores. Prega uma palavra que vai botar a coroa de glória do dois. Ninguém comenta, ninguém reposta, ninguém faz nada. Se a gente queimasse pelo Evangelho, a gente ia querer que todo mundo ouvisse uma palavra. E Jesus Cristo ia ficar lá do alto. Glória a Deus. Ele é Deus, mas ele pode falar glória a Deus por esses meus filhos que estão cumprindo o meu chamado de levar o Evangelho a toda criatura em todo canto da terra. Internet é um poder para isso, viu? A corrida de Deus exige aliança e não algema. Eu prego tudo isso aqui e eu digo, cada um pode tomar o caminho que quiser e eu vou amar da mesma forma. Porque essa corrida aí não tem algema, tem aliança.
Sabe qual é a boa notícia? Jesus não deixa ninguém para trás nessa corrida. Ele vai esperar até o último cruzar a linha de chegada. Quem já leu toda a Bíblia sabe. Os mortos estão gritando: cadê Jesus? Quando vai chegar esse dia de vingança? Calma. Até que o último escolhido cruze a linha de chegada, eu não terminarei. Ele está esperando, porque ele mora no Cairós e ele sabe todos que vão receber essa coroa. Mas não vigia não, Maurício, para ver se ele não tira. Se engane, gente. Muitos se achegam a Jesus porque querem o céu, mas esquece de um detalhe importantíssimo. Se a gente estiver correndo em outra competição, a linha de chegada também é outra. Isso é forte, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Uns chegarão dizendo: Senhor, mas eu estudei a sua Bíblia. Senhor, olha, Senhor, eu combati o bom combate aqui. Olha, eu combati até as pessoas que estavam falando mal do seu evangelho. Aparta de mim, eu nunca vos conheci. Você nunca acumulou óleo. Você nunca quis intimidade comigo. Eu não preciso que ninguém me defenda. Eu sou o Todo-Poderoso. Com um sopro eu destruo tudo. Eu quero que você ame aqueles que te odeiam e orem por aqueles que te perseguem. E eu vou te falar por experiência própria. É mais fácil amar quem odeia do que orar por quem persegue. Porque orar por quem persegue, cara, às vezes tem um nylon na minha boca assim, ó, quando eu não quero não. É difícil, porque você tem que externalizar esse amor que está dentro de você. Pense no negócio difícil. Você está com ódio da pessoa que está puxando o seu tapete, e você ainda tem que orar por ela. E não é para orar para mandar ela para o inferno, não. Para que Deus tenha misericórdia e ela se converta, gente. O evangelho é lindo demais, gente. Eu me empolgo demais com Jesus Cristo, viu? Tem muita gente correndo outra corrida, gente. Ao invés de estar correndo nas raias do Éden, está correndo na raia da própria mente. Você sabe uma lembrança que eu quero que você tenha, Rosa? Nós fomos chamados para sermos corpo de Cristo. Repitam comigo: nós somos corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Pronto. Então quem comanda não é o cabeça? Então a gente não tem cabeça própria, não. Ei, nós somos o corpo de Cristo. O cabeça que manda tem que ser Cristo. É por isso que Paulo entendeu isso antes de nós e disse assim, ó: já não mais vivo eu, mas a mente de Cristo é que vive através de mim, e aí o meu corpo só obedece ele, não a mim mesmo. Olha que coisa potente é o evangelho. Nós somos o corpo. Se Cristo não nos guiar, nós não chegaremos na linha de chegada para receber a coroa de ouro. E se a gente mudar nossa mente, ele fala que a gente receberá infinitamente muito mais além daquilo que a gente pede, daquilo que a gente pensa, através do poder que habita dentro de nós. Mas a gente acabou de ler: o evangelho é o poder de Deus para aqueles que creem. Então, por que as coisas não estão se movendo quando você abre sua boca? Porque o poder de Deus não está dentro de você. Então é hora de, Maurício, vocês baterem no peito e dizer: eu não gosto do evangelho. Jesus, me perdoe por isso, me ajude a gostar. Só que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se a gente não cumprir os mandamentos mais simples, que é estar ouvindo a palavra, que está aqui com os irmãos, como a gente vai receber esse poder dentro de nós? É comunhão hoje. Hoje é dia de comunhão, gente. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em nós. O que tem sido gerado dentro de você e o que tem sido nutrido dentro de você. Repare a diferença. O que tem sido gerado dentro de você vem pelo ouvir. Para algo gerar, você precisa ouvir. Lembre-se da parábola das sementes. Só é quem ouve que é gerado. As parábolas das 4 sementes é sobre quem ouve. Qual tipo de solo, desculpe. Quem ouve a palavra. Se você não ouve, nem gerado vai gerar nada. Agora o outro, o que tem sim nutrido, alimentar.
O que você ouviu é hora de você alimentar no dia a dia. Você tem alimentado mais o espírito ou a carne? São 4 tipos de solo. É o que você faz com aquilo que você ouve. A carne se esforça, a carne faz barulho, a carne quer o holofote, a carne quer fazer barulho, a carne dos teólogos de plantão, não estou falando que fez teologia não, quer ter razão. A carne da gente quer o tempo todo ganhar uma briga, mesmo que perca o irmão. É a carne, gente. Mata as miserável dessa carne hoje e deixa o Espírito, a mente de Cristo abundar em nós. É simples assim, gente. O Espírito, ele produz em silêncio, no secreto. Ele produz num lugar profundo que ninguém vê, gente. É no secreto que Deus tira a roupa dele. Ele se desnuda para você e ele se mostra para você. É só no secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, recompensa os corredores no público. O que o silêncio, gente, do Espírito está produzindo em cada um de nós agora? Amor ou ego? Paz ou ansiedade crônica? Domínio próprio ou descontrole? Porque no final das contas, gente, não é o que você fala que prova quem você é na corrida da fé. É o que cresce dentro de você e que ninguém vê. É lindo, né, velho? Sabe por que minha vida não muda, gente? Porque eu alimento mais a carne do que o Espírito. Gálatas 5, 22 e 23 vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, não há acusação. É só paz, Isaac. Se você vive pelo Espírito, pelo fruto do Espírito, você vai ter uma vida em paz. Eu aprendi a não me preocupar mais com minhas finanças, sabe por quê? Porque é dele. Para que eu vou me preocupar com minha esposa, se eu já entreguei para ele? Aquela conta que eu tenho que pagar, é dele. É tudo dele. Eu vivo nessa paz agora. Eu vou cuidar do reino de Deus. E ele vai. Eu não estou falando para a gente ser ocioso. Eu estou falando para a gente correr até a exaustão, a palavra é essa, na corrida que vale a pena, na corrida que o fruto do Espírito tem que correr com a gente. A gente perde porque a gente quer correr sozinho. Não. Nessa corrida tem que ser junto com o fruto do Espírito. Aí eu te garanto, a bênção te persegue e corre lado a lado com você. Jesus já saiu do templo, gente, ele viu uma figueira e sentiu fome, você sabe, né? Aí aquela árvore estava toda robusta, de gravata, paletó. Aquela árvore tinha até uma Bíblia de ouro nela, viu, velho? Ô árvore bonita, retada, se sentindo o máximo com a beleza de suas folhas. E por ter folhas, ela dava a aparência que tinha frutos. Era normal em Israel isso, mas estava vazia. Era uma árvore só de fachada. Mas o problema aqui é que Jesus continuava com fome dos frutos. Jesus continua com fome dos frutos. E o que temos para oferecer a Ele? Hoje é o dia de ceia. É o dia não sobre galhos bonitos ou folhas verdes de aparência. É sobre a nossa raiz. Se a gente não cavar até encontrar a rocha, a nossa raiz vai morrer. E nosso corpo todo morre junto. Porque nosso corpo só viverá para sempre com a coroa da glória. Mas, igreja, fica olhando para mim agora. Porque eu vou terminar com algo legal que eu bati demais em mim hoje. Eu fiquei com pena de Rose e usei ela pouco para exemplo. Eu cacetei o Rose, né?
Mas aí se entende. Eu acho que é a vingança daquele dia do discipulado. Para quem não estava aqui, ela me fez uma pergunta difícil que eu não soube responder. Aí depois do culto eu virei para ela e falei assim, ó, você não venha mais me desmoralizar fazendo essas perguntas difíceis, não. Mas a gente deu muita risada, gente. A glória da chegada, gente. Eu volto ao primeiro texto que lemos, mas nessa parte aqui, ó. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Esse é o prêmio final, gente. Essa é a garantia que todos os competidores da corrida têm. Na corrida do caminho estreito. Na corrida da porta estreita. Você quer ver se vale a pena? Eu sei que é uma corrida com obstáculos. E tem cada obstáculo que a gente bate o pé e sai rolando, estrupiando, caindo no barranco. Eu sei disso. Dona Maria passa por isso, eu passo por isso. Todos nós estamos nessa corrida e tem obstáculos. Mesmo com dores, com renúncias, e esmurrar nossa carne todo dia. Olha se vale a pena. Romanos 8,18 vai nos dizer: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Não é futuro só não, gente. A glória já está em você, Rose. Essa glória vai ser revelada, Rose. Os obstáculos de hoje não são nada perto da glória que vem amanhã, gente. Deus tem uma surpresa para mim e para você, monstruosa, no bom sentido, gente. Só gíria, monstruosa não. Maravilhosa, boa, grandiosa. Uma surpresa que os lábios, a nossa boca, não é nem capaz de pronunciar. É verdade, olha aqui. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, Níris e Máximo, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Anote 1 Coríntios 2,9. Leia em casa. E leia o capítulo todo e você vai ver que isso aqui não é só no futuro, não. Porque eu já estou nessa corrida. Eu já estou no Éden. Glória a Deus. A gente precisa regozijar com isso, corredor. Esse momento que eu falei isso aqui é o momento que você para na corrida e alguém dá uma água. E você se refresca. A coroa que nos espera é infinitamente maior do que a nossa mente pode sonhar. Jesus foi até a cruz, morreu e ressuscitou para nos dar seu Espírito. E é isso que a gente vai celebrar hoje. Eu já estou com um gancho para começar. Ele cruzou a linha de chegada primeiro e garantiu que a nossa coroa não apodrecesse. A pergunta: o que está crescendo dentro de você? Continua ecoando aqui no culto. Eu estou ouvindo ela e vou ouvir à noite, e vou ouvir amanhã, e já vou ouvir Isaac me dizendo: rapaz, essa pergunta aí está a semana toda em minha mente. E é isso, pô. O que anda crescendo dentro de você. A mesa do Senhor, gente, é o lugar perfeito para a gente arrancar as raízes ruins do orgulho e do ego. Ao comer do pão, ao beber desse cálice, a gente está nos alimentando, uma representação, a gente está nos alimentando de Cristo, gente. A gente está dizendo: Cristo, estou contigo e não abro. Eu vou conseguir chegar até o final dessa corrida, porque você disse que agora eu posso trocar de fardo com você. Eu quero o seu fardo. Eu não vou vencer na minha força, no meu ego, na minha inconstância. Eu vou esmurrar meu corpo. Paulo só conseguiu esmurrando a vontade dele todo dia. Cara, Paulo era santo. Tanto que a gente fala São Paulo. Ele era santo, um cara santo em Jesus Cristo. E mesmo assim pecava, lutava contra a carne. Ele falou: olha, tem horas que eu quero bater, tem horas que eu quero tirar esse cara do poder, tem horas que eu quero fazer isso. Aí o que é que eu faço? Eu esmurro o meu ego todo dia e me coloco de novo na raia de Jesus. Ao comer, gente, só assim a gente vai ganhar o fôlego para ser incorruptível.
imperecível. Gente, nesse silêncio que a gente está ouvindo aqui, pergunte para a sua alma: alma minha, o que está crescendo dentro de você? O que está crescendo dentro de sua alma aí, gente, é o Evangelho ou é a nossa voz? Se coloque de pé por um segundo. Eu quero que hoje, diante dessa mesa, depois de ouvir tanto sobre a visão do alto, nós temos a oportunidade de fazer um acerto de contas com a nossa própria raiz. É entre você e você mesmo. É tudo sobre autoanálise, é isso que diz a ceia. Nós celebramos hoje, nesse dia de domingo da ressurreição, pode dizer Páscoa também, não tem problema, é do Antigo Testamento, mas aquela saída do Egito representa hoje, né, a vitória da gente contra o pecado, porque Cristo morreu naquela cruz. Jesus não apenas correu a corrida, ele venceu a corrida. A gente só precisa conquistar, sabia? Está escrito assim, Abraão, vê se não é, se eu estou errado. Nessa corrida tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci a corrida. Eu posso falar assim, né? E ele pode dizer, eu habito dentro de cada um que me recebeu. E habitarei dentro de cada um, e crescerei dentro de cada um que se render a mim de novo essa noite. E aí você também já venceu. Não, a gente não vai vencer, a gente já venceu. Só precisa conquistar. Ou seja, só precisa continuar correndo. Mas pastor, eu sou aleijado. Não. Essa corrida espiritual você pode fazer. Gente, Jesus nos convida para a sua mesa não para nos condenar pelas nossas falhas, mas para nos nutrir. Hoje a gente viu a corrida da vida para chegar no alvo. A gente passou na transição pelo motor interno da gente, que é esse óleo que a gente precisa alimentar todo dia. A gente viu o perigo oculto da aparência versus a realidade. O contraste de natureza, carne versus espírito, a palavra e a raiz. E a glória da chegada. A gente vai cear aqui hoje. Todos são convidados para a ceia do Senhor. Jesus só fala: comerá para condenação. Isso é só no final da corrida. Aqueles que não compreendem esse momento. Não coma só por comer. Coma sabendo que você quer uma aliança com Jesus. Se você não quer essa aliança, você só vai comer um pedaço de pão e um copo de suco, gente. Aí vai comer para condenação, não porque ele está te condenando nesse momento, é porque você não recebeu o Evangelho. E só recebe a coroa de ouro aquele que... coroa de glória, né? Sei lá se é de ouro. Aquele que esmurrou o próprio corpo. Mas se vocês estão com o mesmo coração que eu, dizendo assim: ah, Maurício, tranquilize seu coração com Jesus Cristo nessa corrida. Eu sei que é difícil lutar, principalmente contra o que a religião colocou na nossa mente desde que a gente nasceu, fica impregnando de coisas. E quando você vai ver, na essência não tem nenhum amor. E Deus é amor. E quem não amar o próximo nesse nível, ele diz que não ama ele, é um mentiroso. Porque o próximo você consegue ver. Como é que você abdica de alguém que você vê e diz que ama alguém que você não vê? Não. Jesus está aqui, ó, cheio do corpo de Jesus aqui. Mas a mente vai conduzir a gente. Agora, olha que coisa potente. O terceiro cálice de Jesus, você sabe onde ele tomou? Na cruz. Jesus falou assim, ó, não porque ele tinha sede. Jesus disse, Isaac: para que se cumpra o que está escrito, eu digo, eu tenho sede. E o guarda pegou o vinho acre, que é o vinho azedo,
colocou na bucha e Jesus bebeu um dos cálices na cruz. Um dos cálices de vinho foi na cruz, para que se cumprisse a Escritura. Mas o outro, ele está tomando com a gente hoje aqui. Naquela mesa ele sentou e disse que aquele pão que caiu do céu não era mais aquele que o povo chamava de o que é isto? Que é o significado de maná. Não. O que é isto? Não. É quem é este? O corpo agora era o corpo de Cristo, gente, que nos tirou do Egito do pecado, que nos tirou da nossa mente que quer levar a gente para o pecado. E o pecado não é só esse pecado que todo mundo vê, não, de beber, de fumar, de fazer coisa. Não, o maior pecado é você não amar seu irmão. O maior pecado é você fugir do alvo, deixando a sua mente comandar tudo. Mas hoje não. Hoje a gente vai pegar Jesus e vai dizer: Jesus, eu quero o Senhor dentro de mim. E aí no final da ceia, gente, junto com o traidor, junto com o cara que negou ele 3 vezes, a gente já negou muito mais, né? E ele está aqui com a gente ceando também. A gente já traiu, a gente já negou, e ele está aqui com a gente nos dando a chance. E ele falou: cara, esse cálice é o cálice que representa meu sangue. Esse sangue aqui, para quem tomar, é o sangue dessa nova aliança. E perpétua, gente. A gente já entra na glória para receber a coroa para sempre. Oh, meu Deus, representa o sangue de Jesus, que foi derramado para todos, para o perdão dos pecados. Então, nesse momento, com esse entendimento, a gente come do pão e bebe do vinho, ou seja, o corpo e o sangue de Jesus. E ele diz: toda vez que vos reunir para comer do meu pão, para beber do meu cálice, se lembre do que eu fiz por vocês, que morri na cruz, que eu ressuscitei e que eu volto para colocar a coroa na cabeça de cada um. Glória a Deus. Aplaudam agora o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu sei que o copo de muitos estava na mão, mas eu sempre dou esse fora, gente. Antes da gente comer aqui, que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos, e que Deus proteja meus pais na ida de volta para Valência e quem mais for para seus lares.